Meus queridos irmãos, preparei uma palavra, uma reflexão, como eu gosto de chamar, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué. Glória a Jesus Cristo. Josué, capítulo de número 2, e diz o seguinte, e a partir do verso vamos ler a partir do verso 2. Abra aí a Bíblia em Josué, capítulo de número 2, verso 2. Bem facinho esse livro de encontrar, né? Josué, capítulo 2. Pega aí sua caneta, se você é do tempo da caneta. Se você é também do tempo do celular, não tem problema. Mas o importante é acompanhar a palavra do Senhor. E o verso 2 diz assim: Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide atrás deles, ide depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. Em outras versões você vai encontrar assim: entre os feixes do linho que pusera sobre o telhado. Meus queridos, eu quero falar sobre Raabe aqui. No contexto, Josué, então, ele assume a liderança do povo de Israel no lugar de Moisés. E a chamada de Josué é muito bonita, porque é uma chamada de confirmação, é uma chamada de continuidade da promessa. E prova disso é quando Deus fala com ele assim: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Tão somente não se aparte do livro dessa lei. E aí, quando nós observamos o início do ministério de Josué, sobre a sua liderança, nós nos deparamos com essa personagem, com Raabe, e você vai ver que Raabe, ela é tão importante dentro do contexto bíblico, que ela é citada várias vezes, inclusive na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, verso 31, vai dizer o seguinte, que pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os desobedientes. Então, o texto começa confrontando quem era Raabe, chamando Raabe de prostituta. Pela fé, Raabe, a prostituta. Se você for observar lá em Hebreus, capítulo de número 11, verso 31, você vai ver exatamente isso que eu estou falando. Então, Deus aqui, ele não esconde o passado dela. Eu estou pregando muito sobre essas questões por esses dias, né? Deus não esconde o passado dela, mas também o Senhor não limita o futuro. Então, Deus, ele não deixa... não, nós passamos... Não, Deus não escondeu o passado, mas não limitou, não impediu que ela estivesse na galeria dos heróis da fé. Então, há uma verdade nisso tudo que nós
nós fazemos, e essa verdade é uma verdade central que diz o seguinte: Deus, Ele não escolhe, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês aqui, guardem bem o que eu vou falar, tá bom? Deus não escolhe pessoas prontas, não, Deus não escolhe pessoas prontas. Acreditem firmemente em tudo isso que eu estou falando, mas Deus transforma as pessoas que estão ou que são disponíveis. Então, aquele que acha que é isso, que é aquilo, e ontem mesmo eu estava falando que um dia eu recebi uma pessoa aqui no altar. Essa pessoa me deu tanta carteirada aqui e disse assim: eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho não sei o que, eu tenho teologia, eu tenho cartas, eu tenho não sei o que, fluência nisso, fluência naquilo, eu sei 4 idiomas. Aí perguntou: e o senhor? Eu falei: eu não sei nada, a única coisa que eu sei é que eu estou servindo os irmãos aqui nesse lugar. Então isso é uma verdade de Deus para nós, que Deus não escolhe pessoas prontas, mas Deus transforma pessoas que se colocam à disposição. Aí a minha primeira pergunta de hoje é: você tem se colocado à disposição? Levanta a mão, quem tem se colocado à disposição, realmente à disposição do reino de Deus? Então Deus é aquele que usa muitas vezes quem ninguém espera. Se eu for dar um tema então para essa mensagem, eu vou dizer assim, que Deus usa os improváveis. Exatamente isso, exatamente uma pessoa como eu, exatamente uma pessoa como você. É nesse tempo, para esse momento, que Deus quer usar você. Então naquele dia, naquela hora, para aquele tempo, Deus quis usar o que? Uma mulher justa? Não. Uma Débora sentada no pé do carvalho e julgando? Não. Uma Raquel? Não. Deus queria usar quem? Deus queria usar Raabe, uma prostituta, porque Deus queria fazer algo grande na vida dela, porque se colocou à disposição. Você quer se colocar à disposição? Você quer realmente prestar um serviço para o Senhor? Entenda então a biografia, o currículo de Raabe. Raabe então era uma mulher, não fazia parte dos filhos de Israel. Eu poderia dizer que é uma mulher então, que uma mulher gentia, mas a Bíblia diz, era uma mulher prostituta, moradora de Jericó, e Jericó era uma cidade que estava condenada por Deus devido às tamanhas abominações que Jericó havia praticado, e por conta dessas abominações, o tempo do juízo chegou para Jericó. Muitas vezes os irmãos pensam assim: por que Deus permitiu destruir Jericó? Irmãos, Deus é o Deus de amor, mas Deus também é o quê? Juízo, tá? Deus é um Deus de amor, guarda essa palavra, mas também é um Deus de juízo. O que é isso, pastor? Deus vai avisando, falando, mas muitas vezes não se deem ouvido, os homens não dão ouvido, e a cidade de Jericó estava condenada. Então, se a gente for pensar assim, humanamente falando, não era para ser usada Raabe, não era mesmo para Raabe ser usada, mas Deus quis que fosse ela. Então Deus faz coisas grandes. Enquanto o povo de Deus duvidava, enquanto as pessoas estavam achando isso, aquilo, Deus estava separando uma improvável que creu. E eu digo isso baseado na palavra, que quando você vai ver lá no capítulo 6, ela vai dizer o seguinte: quando ela acolhe os espias do Senhor, ela diz assim: porque eu sei que eu ouvi falar, e todos nós ouvimos falar, no capítulo 2, verso 10, temos ouvido falar que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, o que fizeste aos reis da além do Jordão, e nós sabemos que esse Deus, aí Raabe falando, é o Deus acima no céu, e é o Deus embaixo na terra, em todos os lugares, esse é o grande Deus. Então ela adora o Senhor Deus, de todo o seu coração. E aí, eu gosto de citar um ponto, que a Bíblia diz que em Josué capítulo 2, verso 15, que a casa de Raabe ficava no lugar estratégico. A casa de Raabe era sobre o muro,
ficava no lugar fácil de entrar. E os muros eram largos e muitas das casas eram feitas nos muros, naquele tempo antigo, nas cidades antigas. E a Bíblia diz exatamente isso, que quando ela esconde os espias e eles precisam fugir, ela os faz descer por uma corda pela janela, porque a sua casa estava sobre o muro. A observação espiritual que eu quero fazer aqui é que a casa de Raabe estava no lugar de transição, um lugar, vamos dizer assim, essa é a aplicação que eu quero colocar, um lugar de transição, lugar entre dentro e fora. Era um lugar fácil de entrar e um lugar fácil de, então fale comigo, um lugar fácil de entrar e um lugar fácil de sair. Um lugar fácil de entrar, um lugar fácil de sair. Mas Deus usa aquela posição, não a condição. A condição de Raabe, ela era prostituta, mas ela tinha uma posição. A sua casa estava em uma posição. Então Deus vai usar a posição. O que parecia algo então que é vulnerável, porque quem está no muro está vulnerável, está de uma forma assim limitada, está inseguro. O que parecia vulnerável, o que parecia marginal virou ponto estratégico para Deus trabalhar na vida de alguém. Querido, se tem alguém se sentindo fraco aqui, Deus quer trabalhar exatamente na sua vida. Se tem alguém nessa noite se sentindo inseguro, Deus quer trabalhar exatamente na sua vida. Se tem alguém sem esperança, Deus quer trabalhar exatamente na sua vida. Não pela sua condição, mas pela sua posição. Não pelo que você é, mas pelo que você se colocou. Pela forma como você se colocou na presença do Senhor. Então Deus usa aquela posição. A casa de Raabe, quero falar também outro ponto importante aqui. Virou o quê? Virou um esconderijo. Um esconderijo de quê? Das bênçãos do Senhor. A casa de Raabe escondeu homens de Deus. Então a casa dela é um ponto que parecia marginal, mas virou estratégico e a casa virou um esconderijo. Outro ponto que eu quero considerar aqui, a casa virou um ponto de livramento. A casa virou um lugar de salvação familiar. Por que virou um lugar de salvação familiar? Logo a casa da prostituta Raabe. Porque diz a palavra do Senhor que quando ela faz o juramento de esconder os homens que Josué enviava para espiar a terra, e ela esconde aqueles homens, dá uma informação falsa para aqueles homens não serem presos, esconde eles num telhado, que nós vamos falar sobre isso. Aquela casa ali, aquele momento ali, aqueles homens fizeram o seguinte juramento: Raabe, quem tiver com você nessa casa não vai ser destruído. Então ela chamou quem para estar ali? Chamou o pai dela. Quem mais ela chamou, que a Bíblia diz? Chamou a mãe dela. Quem mais ela chamou para entrar dentro da casa da salvação? Chamou os irmãos dela. E a Bíblia diz que tudo que pertencia a ela entrou ali naquele lugar. A casa agora, que era uma casa vulnerável, passou a ser uma casa de esconderijo. A casa que era vulnerável passou a ser casa de livramento. Assim Deus faz na nossa vida, meu querido. Assim Deus faz na sua casa. Aquilo que não era, começa a ser. Aquilo que não fazia, começa a acontecer. Porque Deus é o Deus de salvação. E a casa dela vira um lugar de salvação. É assim que Deus vai fazer na tua casa. Aleluia. A tua casa, eu vou profetizar aqui pela primeira vez aqui nesse lugar. A tua casa, fala comigo, levanta a mão assim. Quando eu falo para profetizar, vocês já sabem. A tua casa é lugar de salvação. Olha o que eu vou falar agora aqui, hein? Porque é tremendo isso. A tua casa é lugar de livramento. Quantos creem nessa palavra?
Não importa quem você é. Não importa quem você é. Não importa a sua condição. O importante aqui não é o que você parece ser. Importa aqui é qual é a posição que você quer exercer dentro dos mistérios de Deus. É a sua posição. Vamos cantar, eu queria cantar Raridade. Quero cantar Raridade para contextualizar. Presta atenção, eu quero cantar essa canção, porque importa aqui não é a condição, mas a posição, porque Deus usa você na posição, aonde você se coloca. Quem você é não importa para Deus a partir do momento que você entende que você precisa dele. A casa dela virou esconderijo, ponto de livramento, lugar de salvação familiar. Josué capítulo 6, 25 diz assim: e Raabe e toda a sua família viveram. E agora eu vou cantar para vocês essa canção. Vamos adorar ao Senhor. Adore a Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Quem pode levantar as mãos para adorar? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer no seu valor. Você é precioso, mais claro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. o ouro eu consigo só admirar, Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhece. Presta atenção nisso. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Quem sabe agora bem forte. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Levanta a mão assim, ó.
Você é um espelho. Já é o bastante Deus reconhecer. Mais raro que o ouro. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui Pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. E aí, Raabe pega aqueles homens e escondeu no alto, escondeu no telhado. A Bíblia diz no verso 6 do capítulo 2: porém ela os tinha feito subir ao telhado. Fala comigo, telhado. Ela não escondeu no chão a bênção, ela não enterrou eles, ou ela entregou a bênção para aqueles homens maus, ou ela não sabia o que fazer com aquele momento, e era a única oportunidade que ela tinha de salvação. E ela disse o seguinte, e é uma pergunta que eu faço: quem pregou para Raabe? Quem pregou para ela? Mas a Bíblia responde. A Bíblia diz assim que ela diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido falar que esse é o Deus que abriu o mar vermelho. Quantos anos tinha que o Senhor tinha aberto o mar vermelho? Quantos anos tinha que o Senhor tinha aberto o mar vermelho? 40 anos. Mas estava ali, ó, no coração de Raabe. Oh, aleluia. Talvez ela nem era nascida nesse tempo, mas ela disse assim: foram contando e chegou até Jericó, que esse Deus foi capaz de abrir o mar vermelho. Ei, querido, o Deus que abre o mar vermelho é o mesmo que está aqui, é o mesmo que passeia aqui nessa noite. Aí eu preciso falar o que o Espírito Santo ordena: e que lhe chama, o que te chama pelo teu nome e sobrenome. Conhece você, sabe quem você é, e agora ela pega e faz a bênção subir ao telhado. Ela não esconde no chão. E existem coisas que você precisa guardar em lugares altos. Existem coisas que você precisa guardar em lugares altos. Que isso, pastor? Lugar da sua comunhão. Que isso, pastor? Lugar da sua adoração. Que isso, pastor? Lugar onde ninguém vai tocar em você. A sua identidade cristã. Aquilo que Deus tem entregado nas vossas mãos. Esconder num lugar alto é esconder num lugar perto de Deus. São situações que você fala somente para o Senhor, que você conversa somente para o Senhor. E quando ela esconde no lugar alto, detalhe, os feixes de linhos estavam em ordem. O verso 6 diz assim: porque tinham escondido entre as canas de linho que ela tinha posto em ordem. Como receber a bênção de Deus se tem desordem? Como você vai receber a bênção de Deus se ainda está tendo desordem? Se ainda algumas coisas precisam encaixar. Eu preciso falar aqui, a engrenagem precisa funcionar certinha, não pode arranhar.
para que a bênção de Deus seja escondida no alto. Raabe fez isso, ela organizou os feixes, ela organizou os fardos, colocou em ordem, para ali habitar a bênção de Deus. É isso que Deus quer fazer. Põe em ordem a tua casa, meu querido, levanta a mão, vou profetizar para você. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida. Dá um basta nessa situação, chega! Chega. Você tem a marca de Cristo. Você é geração eleita, sacerdócio real. O Senhor conhece você. Então tem pequenas coisas que precisam ser colocadas em ordem, para que a bênção de Deus possa acontecer. Ser escondida em lugares altos. E é isso que nós precisamos falar. Promessa não se mostra para qualquer um. É um ponto que eu quero colocar aqui. Bênção não sai contando para Deus e o mundo. Uma vez, pastor, chegaram para mim e disseram a seguinte expressão: nos últimos 6 anos, antes de eu assumir o ministério, e Deus revela o segredo aos seus santos, revela mesmo. Aí um disse para mim assim: o Senhor manda dizer que é para você que Ele vai entregar o cajado dessa igreja. Eu quieto estava, quieto fiquei. Aí passou mais um pouquinho, outro chegou: o Senhor disse que a capa está sobre você. Eu quieto fiquei. Não falava nem com minha esposa, nem com ninguém. Eu falei assim: Jesus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Aí quando chegar na quinta-feira, num domingo que antecede a partida do pastor Antônio Gomes, aí vem o profeta de novo, outro profeta. Eu já correndo, descendo da escola bíblica dominical, na hora que eu virei as costas: ei, para! Aí eu parei. Aí o profeta disse assim: assim diz o Senhor, por esses dias, falou ele comigo, e eu quieto, ninguém sabia, a capa de Elias vai cair, eu vou tomá-lo, mas esta capa eu entrego para você. Estou levando o meu Elias e deixa aqui com vocês o meu Eliseu. Eu fui para casa falando: Deus, se é isso que tu queres para a minha vida, me capacita. Então me dê sabedoria, porque eu não tenho condições. Mas se é a tua vontade, Senhor, faz cumprir segundo o teu querer. Você não sai contando bênção, você não sai contando promessa. Não, que Deus falou que vai fazer isso comigo, que Deus falou que vai aqui. Ei, esconde no telhado. Esconde no telhado, para de falar. Guarda para você e espera. O tempo de Deus vai chegar. A hora de Deus vai chegar para a tua vida. O momento de Deus vai chegar na sua vida. Não precisa ficar fadigado. Eu não sei se vocês conseguem cantar aquele louvor. Não tenha sobre mim um só cuidado, qualquer que seja. Vocês conseguem cantar esse louvor? Presta atenção nesse louvor. Porque às vezes você fica fadigado. E aí quando você olha a promessa aqui, ela primeiro põe em ordem o que estava lá em cima, os fardos de linho estavam em ordem, e ela o esconde, a bênção e a promessa no telhado, e não mostra para qualquer pessoa. E aí eu complemento dizendo o seguinte, já estou terminando: o telhado representa um lugar de proteção. O telhado representa um lugar elevado. O telhado representa um lugar de estratégia. Para de falar o que Deus vai fazer com você. Espera Deus fazer com você.
Espera o tempo de Deus, a hora de Deus. Muitas vezes Deus fala tantas coisas lindas para nós. Ei, pastor, mas não cumpre-se Deus? Não, cumpre também. Mas é melhor você ficar no aguardo igual aqui, ó, escondido. Esconde a promessa do Senhor. Espera. E assim, se Deus falou, está falado. Então o telhado representa um lugar de proteção. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que acontece? A sombra do Onipotente descansará. Meus queridos, vocês conseguem cantar? Se consegue, canta aí esse louvor então. Glória a Jesus Cristo. Ouve esse louvor. Tá bom para parar de ficar fadigado. O Senhor vai acalmar o teu coração. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo cuidado. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um. Pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu. De meu todo trabalho. E o teu trabalho? E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu. Cante. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. O seu trabalho é descansar no Senhor. Descansa o seu coração. Então a palavra de Deus vem dizer exatamente isso. Telhado é um lugar de proteção. Quem aprende a esconder no alto, vive debaixo de proteção. Eu quero terminar essa palavra falando sobre o fio de escarlate, que é o sinal da salvação. O que significa então a escarlate? Escarlate significa vermelho. Porque diz que aqueles homens falaram o seguinte: eles descem por uma corda, essa corda era de escarlate, o texto diz isso, era vermelha. E aí eles dizem o seguinte: olha, Raabe, se quando nós viermos aqui para destruir a cidade e conquistar a terra, e este fio de escarlate pelo qual nós descemos estiver estendido nas suas janelas, então nós viemos aqui para te resgatar e para te salvar. Sabe o que acontece? A partir daquele momento, se você perceber no texto, diz que ela pegou o fio de escarlate, amarrou ali na janela
e não deixou sair dali. Toda vez que o sangue de Jesus, ou uma vez que ele marcou você, jamais você vai tirar da sua casa. Quem tem a marca do sangue de Jesus aí? Eu vou repetir, quem tem a marca do sangue de Jesus aí? Aí eu me lembro o quê? Me lembra quando o anjo da morte foi passar, que isso aí é uma palavra profética que eu estou liberando aqui. O anjo da morte foi passar, e aí o Senhor disse assim: pinta os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro. A porta que tiver a marca vermelha do sangue, o anjo da morte não vai entrar nesta casa. E eu vou repetir aqui: a porta que tiver o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não vai entrar nesta casa. A porta que tiver o fio de escarlate, será resgatada aquela família. A morte não vai entrar nesta casa. Por quê? Porque tem a marca, e isso aponta diretamente para o sangue de Jesus. É sinal de livramento. E quantos livramentos o Senhor já te deu, hein? Quem já teve um livramento do Senhor? E levanta a mão. Quem já teve livramento? Está vendo, irmãos, que todos praticamente que estão aqui já tiveram livramentos? Porque o sangue de Jesus está sobre vós. Eu quero dizer ainda em 1 Pedro 1,18, diz o seguinte: fostes resgatado pelo precioso sangue de Jesus. E quando o juízo veio sobre Jericó, quem tinha o sinal, quem tinha o fio de escarlate, foi preservado. Quero falar algo agora escatológico. Tem uns que esqueceram que Jesus vai voltar. Tem pessoas que esqueceram que Jesus vai voltar. Mas ele vai voltar, quantos creem? Pessoa que nem pensa, um dia, né? Passa muito tempo pensando assim: esqueci que Jesus vai voltar. Não esquece não, tá? Fica ligado. É mais rápido do que você pensa. Os sinais estão mostrando cada vez mais que Jesus vem. E só vai ser livre do juízo quem tiver a marca do sangue. Eu vou repetir para você entender. Só vai ser livre do juízo quem tiver a marca do sangue. Estes sinais seguirão os que crerem. Paulo vem dizer, escrevendo, ele diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Aquele que estiver morto vai ressuscitar primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Vamos ficar aqui na terra? Para ver o final das guerras? As guerras estão só começando. Você acha que você quer ficar aqui no final, aqui, para passar tudo que está reservado? Irmãos, de acordo com a palavra de Deus, assim como o Senhor livrou Raabe, assim como o Senhor deu vitória aos filhos de Israel, assim também será com a igreja do Senhor. Nós não vamos passar pelo juízo da grande tribulação. Por quê? Porque Jesus vem, 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 Jesus vem. Eu não sei o que você pensa, mas eu tenho uma certeza: Ele vem. Aleluia. E vou terminar cantando O Rei Está Voltando. Esse vocês sabem, né? Vamos lá então. O Rei está voltando. Tá bom? Se tem a marca do sangue, querem que eu tire para ficar melhor? É? Vou tirar, pastor. Eu vou tirar. Isso aí. Dá o tom aí. Que tom é esse aí? Tom maior? Tá bom. Vamos cantar então, irmãos. Levanta a mão. Adoração coletiva. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui fitou. A carreira desses santos desta vida já cessou.
manifestou do Senhor. Os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Fique de pé agora assim, ó. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro de Deus Filho, que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia Em toda parte, vai anunciar em todos os canais. Jesus Cristo